Boa noite, família Redenção, a paz. Eu me chamo Sara, para você que não me conhece, e hoje eu tô aqui com algumas convidadas. Nós vamos conversar, não somente entre elas, mas a gente quer conversar com você aí de casa sobre um tema que você já deve ter visto na descrição, que é sobre ser intencional. E para isso, eu gostaria que elas primeiro se apresentassem para vocês. Eu estou aqui com... Meu nome é Isabelle, eu faço parte do Ministério de Louvor. E eu estou muito grata de estar aqui hoje. Eu fugi muito das Elias, mas eu aceitei e eu creio que vai ser bênção. Amém. Oi, eu sou a Gabriela, sou da Multimídia e eu tô muito feliz também de fazer parte dessa live. Eu sei que Deus vai falar muito, tanto com a gente aqui, que já tem falado muito, e com vocês aí de casa. Olá, gente, meu nome é Isabela, eu faço parte do Ministério de Dança e eu também estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui com as meninas para poder falar da Palavra de Deus, para poder usar um pouquinho do que Deus falou com a gente, para que vocês também possam receber da casa de vocês. Bom, e como eu disse no início, as meninas já se apresentaram, já falei do tema. O nosso tema hoje é sobre ser intencional. E eu gosto de buscar o significado das palavras e tudo mais. Qual o significado da palavra intencional? E eu encontrei que ser intencional é o mesmo que ter um propósito, é o mesmo que ter um porquê e é o mesmo que ser movido por um propósito ou por um porquê. E eu achei muito interessante, a gente até estava conversando antes de gravar, né, a live, essa conversa e tudo mais, que um texto que com certeza fala muito sobre isso, sobre a questão de sermos intencionais, ele se encontra em João, capítulo 4. E aí eu vou ler o versículo 4 e nós vamos conversar mais sobre esse texto. João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário a Jesus passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, só até aí. Esse texto me chamou muito a atenção porque no versículo 4, já no início, fala que era necessário a Jesus passar por Samaria. E eu fiquei muito pensativa sobre isso porque Jesus ele foi muito intencional em passar justamente por Samaria para encontrar com a mulher samaritana. A história é uma história muito conhecida que a gente conhece desde criança. E eu achei que tinha tudo a ver esse texto, conversando com as meninas também. Deus falou muito ao nosso coração e eu gostaria que vocês então compartilhassem o que vocês acharam nesse texto que poderia agregar no nosso bate-papo, na nossa conversa a respeito do ser intencional. Me chamou muita atenção essa primeira introdução do texto, no versículo 4, que era necessário, ou seja, Jesus, ele foi movido realmente por um propósito, ele foi movido por um porquê e, consequentemente, ele foi movido por uma intencionalidade. E eu queria saber de você, Isabela, o que mais chamou a atenção nesse texto, nosso texto base? Então, eu estava conversando com a Isabelle hoje mais cedo, que na verdade estava meio com os pensamentos confusos, muita coisa na cabeça a respeito desse texto, mas o que me chamou a atenção a respeito é que tem essa questão, né, que Jesus tinha um propósito de passar ali, não foi à toa que ele escolheu aquele local. Até mesmo os discípulos que não participaram daquele encontro, eles foram comprar alimento, então o encontro foi somente de Jesus com a mulher samaritana. E algo que eu achei muito interessante, que eu estava conversando com você, é que no relacionamento entre Jesus e o nosso relacionamento com ele, no caso, né, sempre há intencionalidade da parte de Jesus, né? E como é que ocorre essa intencionalidade, essa intimidade? É a partir do momento que a gente tem esse livre acesso a conhecer quem é Jesus verdadeiramente. Sim. É 100% quem é Jesus, porque a gente tem acesso a quem ele é, sendo que também ter isso da nossa parte. Da gente ser totalmente despido e mostrar quem nós somos 100% para Jesus. E quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana,
ele começou, né, pedindo água, que sei lá o quê, mas não era foco ali, entendeu? Não era ele pedir água e tudo mais, mas era realmente ele ir no mais profundo. Que até então a Gabi tava falando um pouquinho antes de começar a live, que ela fica se questionando, ela tá pedindo água pra mim? Eu, mulher samaritana, você judeu, por que você tá pedindo água pra mim? Porque ali era um assunto mais profundo, entendeu? E ele sabia com quem estava se relacionando, sabia tudo sobre ela, tanto que quando ela vai depois, lá no final, de forma intencional, espalhar sobre quem é Jesus para outras pessoas, as pessoas falam assim, agora a gente não acredita mais em Jesus por conta do que você falou, mas porque a gente ouviu dele mesmo, entendeu? A gente conheceu, a gente se apresentou para ele, a gente conhece a verdade sobre ele, e ele conhece a verdade sobre a gente. Então é algo que me chamou muita atenção. E você, Gabi? Eu acho que é exatamente isso que ela deu ênfase, né, do que eu falei, tipo, ele analisa o campo, né, tipo, ele analisa tudo. Tem umas pessoas que elas ensinam, né, como evangelizar e tudo mais, eu já acessei alguns vídeos e tal, de como evangelizar, e a gente tem que analisar o campo, o cenário que a gente vai atuar. Então, ele sabia que ele mesmo era a resposta, mas ele precisava, ele foi intencional em procurar a palavra certa, porque ele queria mostrar para aquela mulher que ele era realmente a fonte, a água viva, né? Tipo, definitiva mesmo para a vida dela, e era o cenário perfeito. Então, assim, tipo... Isso que você falou sobre Jesus, Gabi, é muito importante, porque ser intencional é justamente o contrário do que ser levado ou movido por um instinto. Sim. Uma pessoa que é intencional, ela acorda e ela sabe por que ela acordou. Sim. Ela sabe para o que ela foi chamada. E a gente falou sobre o significado do ser proposital, do ser intencional, lá no início. É alguém que sabe os porquês, que sabe por que age da maneira que age. E tanto você, Isa, quanto Gabi falaram algo que me chamou muita atenção, que é justamente a respeito disso. Jesus, ele não desperdiçou o momento. Ele não encontrou com ela por acaso. E é muito interessante porque na vida dele, na verdade, se a gente for reparar, nada parece que é por acaso, né? Ele sempre age perfeito, para né? ensinar. E aí, trazendo até para o que nós temos vivido enquanto família Redenção, sobre servir, sobre servirmos uns aos outros, aos nossos irmãos. E é muito interessante pensar que Jesus, ele sempre estava atento à necessidade, aquilo que os discípulos precisavam aprender, aquilo que as pessoas ao redor dele estavam precisando compreender, e trazendo também para o que nós estamos aprendendo sobre servir, é muito importante pensar também sobre o amor. O amor, como ele não busca os seus próprios interesses, ele se interessa justamente pelo interesse dos outros, das pessoas que estão ao redor. E com Jesus a gente aprende que ser intencional é ser movido por um propósito, e além de ser movido por um propósito, esse propósito dificilmente diz respeito a gente. Tanto é que Jesus, ele morreu por quem? Por nós, por várias pessoas, pela humanidade, por todos nós. Não foi algo relacionado a ele, foi através dele, mas para abençoar a nossa vida. Isa, você tem alguma coisa para acrescentar? Isabel, lê. O que eu achei interessante é que realmente Jesus sempre criou entre aspas, né? Jesus sempre cria alguma situação para que a gente venha a ser atraído por ele. Ele é detalhista, né? Bem detalhista. Tipo, não é, na palavra diz que era necessário passar por Samaria. Então ele criou aquela oportunidade não à toa, ele não passaria ali à toa. Mas foi necessário ele passar ali para ter aquele encontro com a samaritana e falar com ela, né? Sim, totalmente sim. intencional. E até pensando assim, no nosso trajeto. Eu lembro da mensagem do Elias, do diácono Elias, que... Oi, Elias! Que ele falou a respeito justamente disso, daquela passagem do publicano... Não sei se é do publicano, não me lembro certamente sobre o que era. Mas eu lembro que era aquela história onde todo mundo passa pelo indivíduo. Não sei se vocês vão lembrar agora da história. Mas ninguém presta auxílio. Mas aquele que... As pessoas religiosas da época... Eu não tô me lembrando da história. Se você lembra, coloca aí nos comentários. Mas as pessoas passavam ao redor daquela pessoa e não prestavam ajuda.
E aí existiu uma pessoa que passou e prestou ajuda. E eu penso muito que ser intencional é você perceber a realidade e como Jesus fez. Era necessário que ele passasse por aquele local? E quantas pessoas não é necessário a gente visitar no nosso dia a dia? Enquanto a gente está caminhando para a igreja, enquanto a gente está indo comprar o pão, você que não compra pão, mas enquanto você está indo para o seu colégio, para o seu trabalho, quantas pessoas não poderiam ser alcançadas por nós se quando acordarmos nós não tivéssemos a postura de simplesmente bom samaritano, gente. Eu tava lembrando do samaritano, mas eu não tava. A parábola do bom samaritano. Não, e eu também lembrei de algo que, tipo, quando a gente é criança, a gente fica assim, meu Deus, por que que Judas traiu Jesus? Tipo, meu Deus, por que que... Não era... Jesus não sabia, por que ele não resolveu aquilo antes? Mas era necessário ele trair e Jesus ir pra cruz pra morrer por nós, né? Então, assim, é o detalhe, assim... Era o propósito. Era o propósito dele, ele sempre foi muito detalhista. Então, a gente sim, exatamente, a gente às vezes questiona alguns fatos, mas lá na frente é tudo perfeito, tipo, é tudo perfeito como deveria ser, então... É muito lindo. Exatamente. Nessa parábola do bom samaritano, nós aprendemos isso, a perceber que amar o próximo é você estar perceptível. Ser intencional é justamente olhar para Jesus e, caramba, então eu preciso acordar e pensar, o meu trajeto hoje vai ser de casa para o trabalho, mas quantas pessoas não podem ser alcançadas no caminho? Exato. E às vezes também, gente, a gente estava conversando sobre isso antes da live começar, que nós vamos precisar também soltar o controle. Porque muitas vezes nós planejamos o nosso trajeto. Né? Eu imagino que os discípulos, puxa Jesus, mas vai passar por Samaria. É verdade. A gente não sabe se o sol estava de rachar, porque na palavra fala que era ao meio-dia, no horário onde as mulheres estavam ali reunidas para pegarem água. Também tinha as desavenças, né, entre o pessoal da Samaria e os judeus, né? Então tem toda essa questão. Exatamente. Então, assim, tudo indo contra. Sim. Não era cômodo para Jesus passar por Samaria, provavelmente, mas ele decide porque era necessário. Muitas vezes vai ser necessário deixar a nossa própria vontade para servir aos outros, para sermos intencionais para os outros. E ser intencional também nunca vai ser algo que diz respeito a gente. A gente já não vive, Cristo vive através de nós. Então a gente já morreu, o velho homem já foi crucificado, então a gente não vive mais para atender às nossas próprias vontades e tudo mais. Querem acrescentar mais alguma coisa dentro disso, dentro dessa história? Eu queria acrescentar a questão da atitude. Tipo, nenhum sentimento vai vir do nada, né? Nenhum sentimento vai vir do nada, assim, do nada veio essa vontade. Não, é a palavra de Deus. É a gente focar na palavra do Senhor e ter essa atitude. Tipo, muitas das vezes, foi o que o pastor até comentou uma vez, que muitas das vezes a gente não vai querer, porque... ajudar alguém, servir alguém, porque a gente, né, nossa, será que se eu for lá, será que ele vai me aceitar? Será que vai recuar ou algo do tipo? Mas a gente tem que obedecer, porque Deus vai estar no comando. Então, se você sentir o toque do Espírito Santo, não é tipo, eu só senti. É você ter a atitude, né, do Espírito Santo, tipo, decidir tomar aquela atitude, porque eu sei que o Espírito Santo vai usar e vai ser algo maravilhoso, como sempre tem sido, assim, quando a gente serve. Sim, tem até... Quer falar, Isabelle? Mas tem até um texto que entra também ao nosso texto base. Nós temos 2 textos base. O primeiro se encontra em João 4 e o outro se encontra em Marcos 5, 24, que fala justamente sobre isso, Gabi, sobre tomarmos a atitude. Porque no primeiro exemplo de João 4, nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, ele era um exemplo em tudo. Então, nós sabemos que em todas as atitudes de Jesus, ele foi intencional. Em todo momento, Jesus, ele foi intencional. Mas, por outro lado, nós temos também uma história muito interessante e se encontra em Marcos 5, capítulo 5, versículo 24. Eu vou ler aqui rapidinho. Aliás, Gabi, pode ler? Marcos 5, 24. Deixa eu só botar. Tá bom. Eu tava no João ainda. Marcos 5, 24. Isso, vai contar sobre uma história muito conhecida, a mulher do fluxo de sangue. E justamente sobre isso que a Gabi estava falando, sobre ter atitude,
Nós aprendemos muito sobre isso nessa história. Pode ler, Gabi, por favor? 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que o dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Só até aí, Gabi, tá ótimo. Essa história, para mim, assim, é sensacional. Porque, por um lado, em João 4, a gente tem o exemplo de Jesus. Ele tomou ali a atitude de passar por Samaria porque era necessário. E, por outro lado, tem uma mulher que eu acho que representa muito a gente. No meio da multidão, no meio do caos, no meio da sociedade. Ela foi ousada, né? Ela, poxa, por 12 anos, sofrendo pra caramba, ela decide: eu quero, eu sei quem tem um milagre pra mim, e eu vou em busca disso. E ela teve muita fé, tanto é que Jesus fala pra ela, quem tocou em mim? E aí, depois de muito procurar, descobrem, ele diz: a tua fé te salvou. Então, é muito importante que a gente perceba também que não é interessante, enquanto filhos de Deus, a gente ficar naquela posição, igual a Isabela falou, de expectativa. De sempre esperar que seja necessário a Jesus passar por tal lugar. Mas a gente sair dessa posição e ir em busca também. Tomar uma atitude. Ser intencional é justamente, quando eu penso em ser intencional, eu penso justamente nessa mulher. Que, peraí, eu preciso de um milagre, eu tô há 12 anos, o Salvador, o Messias está passando e eu não quero saber se tem uma multidão que na palavra fala, que comprimia elas. Eu imagino comprimido dentro da gente. Eu não sei nem o significado da palavra, mas imagino que ela devia estar bem apertada, mas peraí, eu preciso do milagre. E ela recebeu esse milagre. E muitas vezes, aliás, todas as vezes a gente vai precisar ser como a mulher do fluxo de sangue. Sair, mesmo que de um lugar de incômodo, e ir em busca de encontro real com Jesus. E vocês têm alguma coisa para falar sobre essa história, Isabelle? O que eu achei interessante dessa passagem é que ela viveu 12 anos. 12. Nesse fluxo de sangue. E sofrendo. E na verdade ela fala que só piorava. Então ela poderia, nesse tempo, só ter desistido. Ela poderia ter largado de mão e falar: cara, vou só aceitar viver assim. E muitas vezes acontece com a gente também. A gente tá passando por um problema, a gente fala: cara, não tem mais solução. Então vou só aceitar e continuar assim. Né? Sendo que ela tomou a atitude de ir até Jesus. Ela poderia só ter ficado em casa. Mas ela foi até Jesus e ela... Imagina, cara, a dor ela lá naquele pessoal todo sentindo a dor, mas ela chegou até Jesus e tocou nele. Ela não pediu nada pra ele, mas ela só tocou nele e ela foi curada. Eu achei e ainda tem isso, porque muitas vezes a gente não vai ter, imagino que ela não tinha nem forças pra fazer muito. Ela só tocou porque talvez ela não conseguisse nem falar, imagina, 12 anos sofrendo. Sim. Então, muitas vezes o mínimo que a gente vai poder fazer é esticar o braço e encostar. Mas é necessário. Então, dentro de tudo que nós temos vivido hoje na nossa realidade de serviço e de estarmos unidos uns com os outros, servindo e tudo mais, é necessário que a gente pense que o mínimo que a gente faz para tocar na aula de Jesus, o mínimo que a gente faz para alcançar o milagre, o mínimo que a gente faz para passar por um outro caminho, como Jesus fez, é muito importante. Porque o meu mínimo com o mínimo dela, com o mínimo da Isabelle, com o mínimo da Isabela, com o mínimo da Gabi, se torna muito, né? E é muito importante a gente ter esse senso de união. E é exatamente o que o pastor fala, né? Sempre assim, nas pregações. Que servir é isso, é um mínimo de cada uma que junta, né? Tipo, aí junta a família e a fé, ela requer atitude, a fé, ela requer você crer mesmo, verdadeiramente. E ser intencional é isso. Intencional não é algo que vai vir do céu assim do nada. É exatamente você
ter essa atitude e ela foi ousada, né? Ela, Sim, exatamente. Ela não aceitou aquilo sobre ela. Ela não aceitou, então ela foi em busca. E eu acho que a gente tem que rever muito, né, a posição que a gente tá. Tipo, qual posição a gente tá? A gente tá na posição da mulher samaritana, na posição do fluxo do sangue. Em qual posição a gente tá? A gente tem que rever todos os dias, né, ao acordar. Qual mulher eu vou ser hoje, sabe? Direcionada assim pra mulher. Qual mulher eu vou ser hoje? Qual homem de Deus eu vou ser hoje? Então, acho que é esse questionamento que a gente tem que fazer pra gente todos os dias. Sim, é verdade. Até porque, né, eu penso muito assim na questão da mulher do fluxo de sangue. E eu acho que isso muda muito o nosso dia. Sim. Tem até alguns especialistas que falam, acorda, arruma tua cama. Sim. Que você vai ter o senso de que o dia começou. E não vai querer voltar, né? Você não vai querer voltar a dormir. Então, eu acho que tudo acontece quando a gente acorda realmente. Abrir o olho, ver que você tá vivo, agradeça e pensa, eu tô vivo. Pra o quê? Eu tô viva. Como eu posso hoje servir? Como eu posso hoje ser intencional? Essa mulher, há 12 anos, ela vivia uma doença. Ela tava com dor e tudo mais, aquele incômodo, imagina. Que a mulher vai entender mais ainda. Sim, verdade. Mas naquele dia em especial, ela acordou diferente, eu imagino. Ela acordou como quem precisava ser intencional. Sim. E ela foi realmente rumo ao milagre, e isso fez a diferença para a vida dela toda. Sim, exatamente. Então, 12 anos de sofrimento, em um dia, cessou. E às vezes a gente só precisa de um momento, um segundo, de tomar uma atitude, de ser intencional para que realmente a nossa realidade mude. Talvez você esteja em casa pensando, eu queria que a minha realidade mudasse, mas o que você tem feito? Sim, me lembrou de uma situação. Tem a Tia Lu, né, do teatro, a Tia Lu. É que ela conta, né, que tem há 28 anos, se eu não me engano, né, a gente é da nossa sala, não sei se vocês lembram. 28 anos que ela tem, 28 anos que ela tem uma promessa de Deus pra vida dela. E ela fala exatamente sobre isso, que a gente tem pessoas que conseguem logo, mas tem outras que demoram. E faz parte também, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu processo e Deus sabe de todos os detalhes. Então, assim, ela não murmura, ela tá ali, tipo, ela acorda e fala, o que o Senhor quer de mim hoje? Eu sei que o Senhor tem uma promessa pra mim, mas o que o Senhor quer de mim hoje? O que eu preciso fazer? Entendeu? Então, eu acho que é isso, exatamente isso que a gente tá falando. Uma coisa que eu acho muito interessante dessa passagem falando na questão do propósito, né? O perigo de não se viver com propósito. Porque se o propósito e ser intencional é aquilo que te motiva a continuar, quando não se tem uma intenção e quando não se tem um propósito de vida, você desiste a qualquer momento e não se importa em desistir. Para você não faz diferença desistir, entendeu? Para você não faz diferença não alcançar nada na vida. Para você não faz diferença ter conseguido alguma coisa na vida ou não conseguir nada na sua vida. Não faz diferença você ter alcançado o teu sonho ou não, construído sua família ou não, porque não tem propósito. Então, se você alcançou alguma coisa ou não alcançou, qual diferença faz? Então, é um perigo aí muito grande. E, além disso, você se contenta com qualquer coisa. Porque se você não tem onde chegar, qualquer lugar que você chegar é bom. Entendeu? Você se contenta com o mínimo, com migalhas. Aí você se contenta com coisas que são ruins pra você. Porque se você não tem uma perspectiva de vida, o que você vai usar como comparação para saber se aquilo que você está vivendo é bom ou não? Aí eu estava até conversando com a Isabelle, que está no período, né, de estudo e tudo mais. Para quem está passando pelo vestibular, essas coisas é uma área meio sensível, né, para falar. Mas, para ser sincero mesmo, você está lá estudando sem propósito, sem ter intenção mesmo. Então, vai bater o desânimo, vai querer desistir e acabou. Mas se você levanta na intenção, a minha intenção não é estudar o foco, minha intenção é passar. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso fazer outras coisas no meio do caminho. Entendeu? A minha intenção, sei lá, é conseguir exercer o meu chamado em Deus. Tá, mas o que você tem feito para chegar lá onde você quer? Entendeu? Não é daqui para lá. Existe muita coisa nesse meio do caminho. Mas se a gente não faz aqui, a gente desiste, esquece. Esquece do chamado. Esquece do propósito, vive como se não existisse. Deus. E eu acredito que é muito mais fácil desistir quando o propósito está direcionado pra gente.
quando o propósito está direcionado para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente se sente muito mais forte, muito mais recarregado. E eu penso muito em Abraão. Quando Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu tô te mostrando, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, provavelmente, se ele olhasse para ele mesmo, poxa, ele nem tinha filhos. Não faria muito sentido. Mas quando Deus põe os outros, eu acredito que tenha feito muito mais sentido para ele, porque quando a gente tenta buscar em nós mesmos forças para continuar, às vezes falta. Mas quando eu olho para alguém que necessita de mim, quando eu olho para alguém que precisa de um apoio, quando eu olho para alguém que precisa do meu serviço, eu automaticamente me levanto e faço. E depois de me fazer, com certeza, você que fez uma boa ação, você que cumpriu o propósito que Deus tem para você, o que está cumprindo, você sente esse retorno no seu espírito mesmo, algo que você sente dentro de você, que vem de dentro para fora. E automaticamente você é beneficiado quando você decide beneficiar aos outros. E eu tenho uma pergunta que estão nervosas porque eu falei que tem uma pergunta. E é a seguinte, para a gente conversar mais sobre isso, como nós podemos viver de maneira mais intencional numa realidade, pensa, na nossa sociedade, de tanta distração. É muita distração. Mas pensa aí, como nós poderíamos viver de maneira mais intencional? Acordar mais motivado, algo do tipo? Como vocês acham que isso poderia acontecer, assim, de maneira prática no nosso dia a dia? Tem alguma dica, algo que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal? Eu acho que tem. Pode falar. Não, ontem, né, de manhã, na verdade, eu tava revendo, né, as conversas e tal, aí eu ouvi o áudio do pastor pra mostrar pra minha mãe, que ele tinha mandado no domingo, da festa do milho e tal. Aí ele mandou, tipo, super animado, bom dia, hoje é festa do milho, no domingo, e tal. Aí eu, tipo assim, tinha acabado de acordar, ai meu Deus, ouvindo no dia, né, eu tinha ouvido assim, aí eu falei pra minha mãe, como pode, né, tipo, ele é muito animado, como pode, eu quero ser mais assim. E eu acho que é a gente se inspirar, né, a gente se inspirar na galera aqui da igreja, tipo, nele, que tá sempre ali, nos motivando. Eu acho que a gente procura muito fora as nossas motivações, tanto na internet, tanto nas pessoas de fora, que não faz muito sentido muitas das vezes, né? Mas na nossa igreja tem muita gente animada, tem muita gente que nos coloca pra cima, que tá ali pra nos ajudar quando a gente precisa, que tem sempre uma palavra amiga. E eu acho que é esse propósito, né? Qual é o nosso propósito? O que a gente nasceu? O diácono Elias até pregou, né? Eu nasci pra isso, eu nasci pra servir, é isso que me motiva, é o amor de Jesus. Então eu acho que quando a gente sabe o que a gente nasceu, a gente já acorda, tipo, meu Deus, eu nasci realmente pra isso, e é isso que eu vou fazer, independente dos dias mal. Porque os dias maus vêm, eles vão existir. Eu acho que a gente tem que viver o dia mal, sim, mas sempre procurar a viver os dias bons com pessoas alegres. Eu acho que tem um versículo, né, que quem a gente anda, né, reflete muito o que a gente é. Então, tá na palavra de Deus. E eu acho que se a gente andar com pessoas animadas, com pessoas que vivem realmente para Jesus, a gente vai viver intensamente esse amor maravilhoso. Eu também acho que é sobre isso. É um dos pontos principais, a questão de ter sabedoria na hora de escolher a companhia que a gente vai levar pra vida, entendeu? Porque não tem como a gente fugir de dias maus. Não tem como a gente fugir de dias que a gente vai levantar sabendo do nosso propósito, mas com zero energia para viver ele. Vai ter dias que vão ser assim, é verdade. E se a gente não tiver alguém do lado para dar um sacode, a gente se deixa ser levado, entendeu? E para sair do fundo do poço é muito difícil. A nossa alma ela é carente, né? Então a gente precisa alimentar nosso espírito para que o nosso espírito possa pregar realmente pra nossa alma. Às vezes eu mesma tenho que falar, olha, minha alma, se acalma, tá tudo no controle de Deus, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir, né? Então a gente precisa falar realmente pra nossa alma, se aquieta, vai dar tudo certo e tudo mais. Então a gente, além dos nossos amigos, a gente também tem que ter isso, tipo, de pregar realmente pra nossa alma, porque ela é carente, ela é sensitiva, né? Ela sente muito, então a gente precisa estar alimentando o nosso espírito com pessoas alegres. De Salmos tem muito isso, né? Sim. Nossa, escrevendo pra própria alma dele. É muito lindo. Sim.
Muito legal essa questão que vocês citaram de uma das formas que a gente tem de não se distrair é pensar sobre as nossas companhias. Sim. E talvez você aí de casa esteja pensando, mas tem jovens reunidas, eu nem tenho tantos amigos mais, eu já tenho a minha correria do dia a dia. Mas eu imagino que esse conselho seja para você também. Porque realmente a companhia que a gente tem ou a companhia que a gente tem sido influencia outras pessoas. Ou nos dá também a possibilidade de sermos influenciados. Isso conta muito. Porque pensa, eu acredito que a maior parte do nosso dia a gente está com companhias. Se a gente está a maior parte do nosso dia com companhias, essas companhias devem importar. E eu acredito também que uma das questões assim, interessantes para que a gente não se distraia tanto e viva realmente de maneira intencional são as rotinas espirituais que nós vivemos aqui na nossa igreja. Então, jejum, propósito de jejum, de oração, que não é somente para as pessoas adultas e mais idosas, mas é para todos. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso. Intercessão é para criança, para adolescente, é para jovem. Quando eu entendi isso, muita coisa destravou na minha vida. Porque a gente espera se tornar mulher, a gente espera se tornar homem para se tornar intercessor. Mas por que a gente não planta um terreno fértil para que lá na frente a gente colha frutos de uma intercessão saudável? Primeiro a gente tem que ser para se tornar, né? Então é basicamente isso. Muito legal. Primeiro a gente tem que ser para se tornar. Vai, Gabi. Então é muito importante a gente pensar que tudo que acontece assim no nosso meio, na nossa realidade de família Redenção Cristã, é também uma motivação, um gás a mais para a gente ser intencional. É claro que um propósito de jejum e oração, ele vai te agregar muito valor. Mas mais do que isso, é para agregar outras vidas. É claro que um plano bíblico que a gente está fazendo anualmente, se você não está fazendo, que tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Então faça, sabe? Participe, porque talvez você esteja sempre na posição da mulher samaritana, esperando Jesus achar necessário se encontrar contigo. Mas, poxa vida, por que você não faz com a mulher do fluxo de sangue? Que toma atitude, que abre a sua Bíblia, que se envolve, sabe? Eu tenho certeza que você tem ferramentas para isso, para avançar, e nós estamos no ano do avançar. Então é muito importante que a gente esteja, primeiramente, atento a essas distrações. E a nossa geração, principalmente. É uma geração muito distraída, né? Muito concentrada em tudo, menos no que realmente importa. Então é muito importante que a gente esteja... da velocidade, né? Acho que a gente quer tudo muito na hora no nosso momento, sem querer perder o controle, mas o controle está no mão de Deus, é no momento dele. E eu acho que a gente caminhando realmente, avançando no devocional, nas coisas simples do dia. Eu acho que a gente jovem, a gente não percebe, né, a beleza do dia. Eu acho que a gente cai muito na rotina, tem que ir falar, tem que trabalhar isso, aquilo. Mas é a vida, no mundo tereis aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo, pois Jesus, ele venceu tudo. Então a gente quer uma vida perfeita, a gente quer um dia perfeito. Mas os nossos dias é assim, a gente tem que aceitar a nossa realidade, mas sempre crendo que Jesus está ali para nos animar, para abençoar o nosso dia e ensolarar, né, os nossos momentos. Com certeza, nós falamos sobre exemplos e tudo mais. Isabelle, quer contribuir? Nesse ano, Deus tem trabalhado muito comigo. Só que aí, esse ano começou a falar que eu queria profundidade. Aí eu falei, então vamos me aprofundar. Só que a diferença é que eu não estava fazendo a minha parte. Eu falei, Deus, então se revela a mim de uma maneira diferente, para que a gente possa ver algo profundo. Só que aí, no retiro, Deus falou comigo, e como você vai se chegar a mim? Não adianta eu ir até você, se você não quer vir até mim. Sim. Então foi a partir dali que eu decidi, eu falei, cara, eu preciso me achegar a Deus, para eu viver os planos dele para minha vida. Sim. E a partir desse momento eu entendi que um relacionamento com Deus, a base do relacionamento é a sinceridade. Sim. É quando você se achega a ele, você fala o que você está sentindo, o que você está pensando. Falar até que, Deus, eu não estou a fim de falar hoje. Mas eu entendi que o momento que eu tenho com ele está separado ali. Então eu sempre tenho que estar lá me voltando para ele. Eu tenho que me mostrar que ainda que eu passe pelos meus problemas, ainda que a minha mente às vezes seja mais forte do que eu tenho que entender que o meu pai está ali me esperando. Ele está ali para me dar o alívio que eu preciso, o abraço que eu preciso, a palavra que eu preciso.
E a gente às vezes só fica, ai Deus, o Senhor não tá me vendo, o Senhor não tá aqui falando comigo. Mas ele tá ali, só te esperando, você se chegar até ele, para que ele possa falar contigo. E falando um pouquinho sobre isso, estava conversando com a Isabelle sobre essa questão da sinceridade, que é algo, eu não sei se eu já ouvi muito falar e não gostei da atenção, mas é algo que tem martelado muito comigo ultimamente, porque essa questão da intencionalidade mexe muito também com você ser vulnerável, porque você precisa estar ali de corpo e alma, totalmente entregue ali. E você precisa ser vulnerável diante do seu pai, e é necessário, porque como é que tu constrói um relacionamento com o teu pai sem mostrar as tuas dores, sem mostrar os teus processos, as dificuldades? É necessário realmente colocar ali no momento do secreto, realmente se desmanchar diante de Deus. E essa questão, essa trava que às vezes a gente pode ter de não conseguir ter essa sinceridade com o nosso pai, cria um relacionamento falso. Cria um relacionamento falso de verdade. E isso pode até acabar travando a nossa visão quanto ao nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não consegue mostrar quem a gente é 100% para Deus, que pessoa é essa que a gente está entregando para ter um relacionamento com Deus, se não sou eu? Quem é que está se relacionando com Deus no meu lugar? Se eu não estou me mostrando como verdadeiramente eu sou. Porque aí eu vivo meu dia cheio de coisas na cabeça, pensando como é que tá a minha vida espiritual, mas não falo com ele. Aí eu durmo, deito, Jesus esperando que eu abra a boca para falar, para que ele possa agir na minha vida. E eu durmo só falando, boa noite, Senhor, muito obrigada pelo meu dia, muito obrigada pelo meu trabalho. Se tiver com muito sono, abençoa meus pecados. Abençoa meus pecados. Amém, Deus. Sendo que tá lá várias coisas entaladas para falar e a gente não fala. Verdade. E a gente acha que tá vivendo um relacionamento verdadeiro com Deus, mas não é. Porque não é a gente que tá ali, entendeu? Então acaba que não tem relacionamento, porque só tem Jesus ali. É Jesus se relacionando só com ele mesmo, porque não tem a nossa parte. A mulher do fluxo de sangue, ela poderia muito bem, como eu falei com a Isabelle, ter pedido para alguém ser o meio entre ela e Jesus, até porque ela era considerada impura. Ela poderia ter falado, você pode ir lá falar com Jesus? Pede pra ir do lugar onde ele tá, pra ele me curar, ele tem poder. Mas ela foi lá, ela se tornou vulnerável. Ela estava numa situação vulnerável, até porque ela estava lá comprimida entre as pessoas, e ela tocou. Ela usou um meio que ela não podia, pela visão da sociedade. Ela não podia ser tocada, não podia tocar, e ela tocou Jesus. Ela tocou Jesus. Jesus curou ela tanto fisicamente, acredito também que no emocional, porque ela passou 12 anos sem ser tocada, 12 anos sem tocar, 12 anos sem intimidade. Imagina a confusão que estava dentro dela, não só no físico, mas dentro mesmo. Verdade. Em pensar que eu não sou digna, em pensar que eu não sirvo para nada. Né? Imagina os sentimentos, é melhor ir embora mesmo, é melhor morrer, porque ninguém me quer. Eu não sirvo para estar em lugar nenhum. E ela usou um dos meios mais inviáveis assim, para a situação dela. Ela tocou. Ela usou o toque. E eu acredito que quando ela tocou Jesus, ela foi curada de tudo. Dos pensamentos, dos sentimentos e fisicamente. E muitas vezes a gente vai ser intencional dentro da nossa dor. Eu acredito muito nisso. Você falou a respeito de que ela não podia tocar durante 12 anos e o que fez ela se aproximar de Jesus foi um toque. Então, às vezes, a gente usa a nossa dor para paralisar a gente. Mas Deus, ele nos ensina a usar até mesmo a nossa dor em favor da obra dele. Em favor para que o nome dele seja engrandecido. Então, se você hoje passa por alguma turbulência, por alguma dor em alguma área da sua vida, não deixe que isso te paralise, não deixe que isso te impeça de ser alguém intencional. Use a realidade que você tem hoje como um impulsionador para que você toque Jesus, para que você se aproxime de Jesus. Eu tenho certeza que essa vivência que você tem sido, ela vai servir de testemunho. Tudo que a gente passa na nossa vida não é em vão. É claro que nós buscamos muitas vezes a realidade em que nos encontramos, mas Deus tem sempre uma realidade nova. Deus, eu estava até conversando com a Isabelle esses dias, que Deus, ele faz novas todas as coisas. Então, se você estava pensando que a sua dor ou o momento que você está vivendo é um empecilho, na verdade não.
é a plataforma, é o impulsionador, é o pula-pula. Lembrei do pula-pula. É o pula-pula para você realmente se achegar, sabe? Para você realmente tocar na orla das vestes de Jesus. E é muito interessante também pensar a respeito da postura de Jesus em vários momentos da caminhada dele. E eu acho que um texto assim também muito interessante é quando ele lava os pés dos discípulos. E com aquela atitude, ele demonstra com certeza, igual a Isabela falou, né, que é preciso que, para ser intencional, nós precisamos de sermos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela vem muito também de quando a gente se coloca como exemplo. Muitas vezes nós buscamos um exemplo de alguém que é intencional, mas às vezes Deus está esperando você se tornar um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente fala, nossa, fulano conquistou tudo e tudo mais, mas o que você tem feito, né, para conquistar a mesma coisa do que ele? Você tem feito, você tem se sacrificado que nem a pessoa? Você Sim. tem tomado a atitude que nem Jesus tomou? Então essa é a questão. Exatamente. E a gente tem vários exemplos, assim, na Bíblia mesmo, de pessoas que se posicionaram, que foram intencionais e receberam, às vezes, o que é de direito delas mesmo. E eu vejo muito isso na nossa geração. Às vezes a gente não recebe certas coisas porque a gente não se posiciona. A gente se distrai muito, a gente não tem postura. Eu estava conversando sobre isso essa semana com a Isa. Que, puxa vida, quantas coisas... Isabelle! Quantas coisas a gente não perde durante a nossa vida porque a gente deixa de se posicionar. E, às vezes, não ser intencional aponta também para uma questão que eu gosto muito de pensar, que é a orfandade. A orfandade de você não se reconhecer como filho de Deus. Porque aquele que se reconhece como filho verdadeiramente, mesmo que ele esteja, assim, um caco, sabe? Mesmo que ele esteja passando por algo difícil, ele levanta e fala, não, existe alguém que precisa de mim, existe alguém que morreu por mim, alguém fez algo muito maior por mim. Então, isso também é muito importante. Dentro desse exemplo de Jesus, tem algo que vocês queiram acrescentar? Ou algo que vocês queiram compartilhar? Meninas? Tá, então eu vou falar com o pessoal de casa. Que vocês já podem aproveitar também para comentar aí na live, interagir com a gente. Lembrando que dá um like, dá um joinha, gente. Tô parecendo até youtuber, né? Mas ativa aí, ó, o sininho, compartilha, aproveita. Aproveita para compartilhar aí com os seus familiares. E eu tenho certeza que sobre essa questão de ser intencional, né, a gente vai também aprender não só com Jesus, mas nós temos alguns outros exemplos muito importantes. Assim, eu já citei Abraão, mas tem uma história que eu não sei, eu tenho uma paixão por essa história. É a história de Ruth e Noemi. Quando elas passam por aquela situação de terem de decidir qual vai ser ali a Noemi, né, qual vai ser o destino das noras dela, e uma decide seguir o caminho, mas Ruth fala, não, eu vou com você, eu vou ficar contigo. E dentro disso, uma viúva também, porque Ruth tinha acabado de ficar viúva, o filho de Noemi tinha falecido, mas elas decidem ficarem juntas. Poderiam ficar sozinhas, mas elas decidem se unir. E aí a força da união. Duas cabeças pensam muito mais do que uma. É verdade. E é muito interessante porque elas voltam para a terra de Noemi, e quando chegam lá, a Ruth ela vai colher alguns alimentos e ela colhe as sobras e tudo mais. E contando, quando chega em casa para Noemi, a respeito do que ela tinha ali conseguido colher dos frutos e tudo mais, Noemi começa a falar com ela, Ruth, a gente tem então um resgatador, Boaz. Por que você não faz assim, assim, assim? E Noemi começa a instruir Ruth. E eu achei muito interessante porque são duas mulheres, uma aprendendo, a outra ensinando, uma mais experiente ensinando, e elas foram em busca de um resgatador que era delas mesmo por direito. Elas não usufruíram de algo que não lhe pertencia, sabe? Elas usufruíram de algo que era direito delas. E muitas vezes a gente deixa passar a questão de viver um propósito porque a gente nem sabe quem a gente é em Deus. A gente nem sabe qual é o nosso direito. Puxa, a gente é filho de Deus, você tem direito, sabe? Você tem
direito, você não está se achando muito se você realmente acorda e, Senhor, eu te entrego meu dia e usa, sabe? Me usa como um instrumento teu, eu estou disponível. Mas é justamente isso, quantas oportunidades a gente às vezes não deixa passar, porque falta da gente uma iniciativa, falta da gente parar, analisar e pensar. Esse resgatador é nosso por direito, vai lá, faz alguma coisa. E mais uma vez um exemplo de mulheres que tomaram a iniciativa, que foram em busca daquilo que precisava ser verdadeiramente feito e tudo mais. Tem algum outro exemplo que vocês pensem assim, alguma outra história na Bíblia que vocês imaginam? Eu tava pensando aqui, não sei se eu tava viajando na maionese, mas pensando sobre alguém que estava vivendo o propósito dele em Deus, que foi Samuel. A gente estava falando aqui muito sobre a questão de não ter o controle sobre todas as coisas, entender que vai ter momentos que a gente vai errar. Sim. Eu acho que às vezes bate um medinho quando a gente entende qual é o nosso propósito. Ficar a mente tipo assim, meu Deus do céu, como é que vai funcionar, o que eu tenho que fazer e tudo mais. E é um pouco difícil pra gente entender que a gente não vai já iniciar sabendo tudo, entendeu? Não tem como. E uma passagem que eu acho muito interessante é aquela que Samuel vai pra casa de Davi pra ungir ele como rei. E, tipo, ele já é profeta há muito tempo, entendeu? Há muito tempo, Samuel. Há muito tempo. E ele chega lá na casa, tipo assim, é esse aqui, Senhor? Não, não é esse aí. É esse aqui, Senhor? Não é esse. Mas, tipo assim, quando você tá vivendo o seu propósito, você não tá vivendo sozinho, entendeu? Quando você tá sensível ao Espírito Santo, Deus tá lá te orientando o tempo todo. O nosso coração é enganoso, a gente é humano, a gente erra. Mas o nosso erro maior é ir viver o propósito sozinho. Porque aí a gente tá com os ouvidos tampados e faz burrada. Com certeza. Ele poderia ter escolhido qualquer outra. Ele poderia ter escolhido qualquer outra, é verdade. E imagina como seria a história. Pois é, mudaria tudo, porque Jesus veio da linhagem de Davi, entendeu? Sim. Tinha um propósito naquilo ali, entendeu? Então, Samuel ali era humano, não é perfeito, sendo que a questão é que ele foi ali com os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. Então, apesar do coração dele estar enxergando o exterior, o ouvido dele estava atento a que Deus estava falando com ele. Não é esse aí. Pelo amor de Deus, pelo amor de mim. Tô brincando. Tô brincando. Ele podia não é esse. Ele podia estar com pressa, né? Tipo, meu Deus, como Deus é Deus, né? Tipo, me fala logo. Mas não, às vezes a gente tá com pressa, mas não importa o tempo, importa a direção, né? Então é E a verdade. árvore nas aparências. Sim, Não tem como exatamente. ser Então é a direção de Deus, assim, ele tinha uma direção, ele não tinha Sim. pressa. Então era no momento certo, no momento tudo exato, Deus. sim, exatamente. E imagina, quanto de história seria desperdiçado Sim, se ele decidisse simplesmente viver o propósito, como a Isabela falou, sozinho. E quantas vezes a gente dá cabeçada, fica girando ali em torno da mesma questão, das mesmas crises, das mesmas, sei lá, sabe, dos mesmos problemas, porque simplesmente sentimentos, porque a gente simplesmente não compreendeu que o propósito realmente a gente não vive sozinho. E é muito mais fácil, gente. muito. Nossa, ter alguém pra simplesmente Sozinho não, ajudar a sozinho gente. Aliviar os nossos fardos, sabe? É muito bom. A Isa tava até falando, antes da live começar, a Isabelle. Ai, eu amo o Espírito Santo. Eu falei, eu amo. Ai, gente, também vou falar, eu também amo o Espírito Santo. Mas assim, é tão bom, sabe? A gente ter com quem contar. É tão bom em um mundo tão distraído a gente poder fechar a porta do nosso quarto, da nossa sala, do nosso banheiro e conversar com o Senhor, sabe? Ter alguém ali pra ouvir a gente, pra ouvir as nossas questões. Porque, assim, acho que é importante falar. Não é que a gente não vai ter grandes questões, não é que a gente não vai passar por crises. A gente vai, mas o que Jesus deixou pra gente foi: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar perrengue,
Mas é um perrengue chique, é comigo. Quem não quer, né? Quem não Sabe? quer. Não é qualquer perrengue, é um Não é perrengue qualquer. com Jesus. E o perrengue com Glória a Jesus, Deus, gente, glória a Deus. assim, é melhor do que qualquer perrengue. Pensa aí no ônibus lotado, abarrotado de gente. Gente, olha, é Não, luta. e eu já consegui pregar muito até no ônibus voltar. Aí, ó. Aí hoje em dia, como, né, enfim, eu pego o BRT, né? Aí piorou. Aí, no caso, melhorou, né? Graças a Deus, por um lado, mas aí eu fico assim, nossa, eu vou sentada, né? Sim. Aí eu fico, nossa, eu acho que tá muito calmo. Eu tenho saudade de quando era cheio pra mim evangelizar. Eu tenho Instagram da menina, eu já chamei ela pro culto, mas ela mora longe e tal. Mas a gente fez uma mensagem falando de Deus aberto pra ela. Hoje ela me segue, a gente conversa bastante sobre Deus e tal. E aí ficou marcado. Bem cheio, tipo, Aí, eu tá poderia vendo? ter tudo pra reclamar, mas foi uma verdade. bênção. Então, a gente pode ser intencional e Sim. deve ser em qualquer ambiente, gente. Não tem não tem um padrão. Sim. Não tem um padrão exato, não tem um local exato. Até porque o mover de Deus, ele flui através de nós. Sim. Então, a gente tá aqui, daqui a pouco a gente tá ali, né? E assim, o propósito de Deus junto com a gente, ele vai caminhando. Mas isso me chamou muita atenção. A questão de que quando a gente vive o propósito sozinho, a gente tende a, às vezes, apagar muita coisa que poderia acontecer. É verdade. E é lógico que assim, você pode pensar, mas Deus tem poder para levantar outros. Mas jura que você não quer fazer parte? É verdade. Jura que você vai deixar escapar mais uma oportunidade? Jura que você não quer participar, sabe, de um reino que realmente... De uma família. De uma né? família que realmente te ama, de uma família que realmente se importa. Sabe, assim, jura que você não quer chegar ao Salvador. Jura, E gente. E não é clichê esse lance assim de família. Tem gente que fala assim, ai meu Deus, ai, tudo é família, isso e aquilo, no trabalho é família, na igreja é família. Mas realmente, cara, tipo, aqui eu me sinto realmente em casa, eu me sinto em família, eu me sinto realmente no meu lugar onde eu deveria estar. E é muito gostoso, assim, viver assim em comunhão. É muito, muito bom mesmo. É maravilhoso. Uma coisa que eu ouvi uma vez, que quando Deus nos chama, ele não fala, vai lá e faz. Ele fala, vamos. Legal. Eu acho que isso se chama... Ih, calma. Eu Adeus, sempre adeus, carrego adeus. isso comigo. Porque quando Deus fala comigo, eu falo, não, calma, Isabelle, você não tá indo sozinha. Então eu falo, vamos, Espírito Santo. Foi o que eu falei. Toda vez que a gente sai de casa, eu falo, vamos, Espírito Santo, vem comigo. Porque Deus não fala pra gente viver sozinha, mas Ele fala pra gente verdadeiramente caminhar com Ele. Tá segurando a nossa mão. E muitas vezes no caminho para ser intencional, a gente vai sentir um desconforto. A gente vai sentir, quem prega sabe, né? Quem faz alguma coisa assim ativa ali no culto de frente. Puxa vida, não é fácil. A nossa mão sua, até para fazer a live, a gente fica, a gente sente o temor, o nervosismo. Mas a sensação de que você tá vencendo algo porque não é desrespeito a você. E uma vez eu ouvi sobre isso, que quando nós decidimos nos pouparmos, nós somos egoístas. Porque nós viemos ao mundo para nós sermos realmente desgastados. Sermos entregues. Porque alguém já se entregou antes por nós. E, poxa, será que você não pode servir um pouco a alguém? Será que você não pode se doar um pouco a alguém? Porque imagina, uma vida preservada ali. Você nasceu, você viveu para si. O que você realmente... Qual foi o legado que você deixou? Qual foi o aprendizado que você deixou para as pessoas ao seu redor? Mais do que isso, né? O que você vai ter quando chegar diante de Deus? Então a gente não faz para que a gente tenha, mas a gente faz porque a gente realmente já sente que faz parte, já sente que é. Então a gente não faz, o pastor estava até conversando com a gente aqui antes sobre isso. A gente não faz para ser salvo. A gente faz porque a gente é salvo. E aquele que tem a convicção da sua salvação em Deus, ele deseja a gente fazer automaticamente. Tá na palavra, né? A fé é a certeza das coisas que não vemos. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, eu espero que você de casa tenha sido muito edificado por essa live. Eu vou deixar aqui um momento para que vocês contribuam com algo que vocês talvez tenham esquecido e agora se lembraram, algo do tipo. Isabela, tem algo a acrescentar? Eu até tinha, mas você deu a fala,
sumiu. Fique com Deus. Gabi? Ai, gente, eu acho que é exatamente isso que a gente tá conversando. Ser intencional é muito gostoso, é muito bom estar com Deus, estar com a nossa família. E foi até que a gente orou na tenda, né? Inclusive a tenda é uma benção, glória a Deus. Tenda devocional tem sido assim, uma benção pra minha vida, porque eu gosto de ter, não a questão do controle, mas a rotina, sabe, com Deus. E devocional de manhã, tenda depois do trabalho, é tão gostoso assim. É esses detalhes, exatamente, tipo, os diferenciais do nosso dia a dia. Então eu acho que a igreja tem proporcionado pra gente a oportunidade de sermos intencional com Deus. Então eu acho que é isso, pra gente não perder, não largar de mão essa oportunidade de aproveitar, porque o pastor tem dado oportunidade, a nossa igreja, os evangelismos também, tem gente que tem vergonha, timidez e tudo mais. Então, assim, a igreja tem dado oportunidade e quem realmente eu acho que tá no espírito e em verdade, eu acho que tá gostando, então é isso, gente. Lembrou? Ela lembrou! Minha consciência ficou mais tranquila. O que eu ia falar é pra você de casa não usar a comparação como meio de achar o teu propósito. Cada um tem o seu propósito, entendeu? Às vezes a gente pode ter essa, ai meu Deus, não nasci pra nada. Sendo que você está pensando no propósito do coleguinha do lado, entendeu? Achando que o propósito se mede por tamanho, ou por a pessoa ser vista e o seu propósito ser mais aqui, no canto. Viva o seu propósito. Quando você vive o que Deus quer pra você, você já está vivendo o maior que você consegue. Mesmo que você faça algo grande, se não fosse o teu propósito, você viveu em vão. Entendeu? Verdade. Faça o que Deus quer que você faça, de acordo com a vontade dele. Não use comparação para tentar achar o rumo da sua vida. Não é assim que funciona. Ouça a voz de Deus. Amém. Isabelle, tem algo a Eu acrescentar? acho que isso foi tudo que eu falei, sobre ter intimidade com o Senhor, sobre ser sincero, sobre poder contar com Ele para todas as coisas. E quando a gente verdadeiramente ouve a voz do Espírito Santo, tudo fica mais leve, porque só vai fazendo a vontade dele. Você deixa para trás o que era pesado e só carrega o que está nas suas mãos. E tu não vai usar sozinho. Deus vai manuseando contigo. Então, mesmo que tu não sabia o que fazer na hora, tu pede o discernimento para Deus e com certeza vai discernindo as coisas. Vai sim. Então, nós estamos caminhando para o nosso fim, mas antes, eu queria dar alguns avisos aqui para vocês. Se eu esquecer, meninas, vocês me lembrem, por favor. Tá bom, pode deixar. Olha a união aí. Então, vamos lá. Nós temos amanhã, célula, que horas, meninas? 7h30. 7h30. Deu branco. Às 19h30. Não é 7h30 da manhã, hein? É Pelo amor de Deus. 19h30, por favor. Então, ó, se você tá aí pensando, 7 da manhã, então eu nem vou. Não, Mas tem a tenda. 19h30. Então você pode vir. Tem tenda da oração amanhã também. E a tenda aqui em Campinho. Viu como é importante não caminhar sozinha? Que alguém fala aqui com você. Aqui em Campinho, ela acontece a tenda da oração das 17 às 19 horas. Isso. Então você pode vir, vai ser um momento com certeza muito especial, um momento de você aproveitar e colocar o tema em prática, ser intencional. É verdade. E aí, segunda e quinta acontece a nossa tenda da oração. Então você vem das 19 horas até das 17 até as 19 horas. Você vem pra tenda da oração, ora ao Senhor. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Muito bom, muito bom. Já falei que amanhã tem célula, vou repetir porque nunca é demais. E nós temos também no domingo o CTM, que é o nosso Centro de Treinamento Ministerial, nossa escola bíblica. Uma benção também. É uma benção para você que tá ali desejando, depois dessa live, ser realmente intencional. Já começa aí traçando nessa semana mesmo. Não espera amanhã, sabe? É verdade. Hoje é o dia. Hoje você ainda pode ser intencional nas suas ações. Aproveitar realmente as oportunidades. Então você tem no domingo pela manhã, às 9 horas, o CTM. E eu tenho certeza que vai ser também muito bom.
E um aviso muito especial. Não é só para os jovens, não é só para os adolescentes. É para toda a família Redenção Cristã e para os visitantes. É verdade. Se você recebeu o link de alguém aí de casa não, né? Aí da sua família. É de casa também, é tudo de família. Do seu apartamento, da sua casa, então. Se você recebeu o link para participar dessa live aqui com a gente, você já pode participar do nosso culto de domingo, que ele acontece às 10h30 da manhã. Então, você vem pro CTM. Depois do CTM, você ainda tem o nosso culto às 10h30. Lembrando que eu estava falando desse aviso, eu acabei aqui me desvirtuando dele. É tão forte, gente. Vai ter, é muito forte, eu fiquei emocionada. Vai ter culto jovens. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então você que está em casa, como eu disse anteriormente, não é só para o jovem, não é só para o adolescente, é para toda a família Redenção. Tem sido maravilhoso assim, os nossos momentos de culto jovem. Nós falamos a respeito da palavra que liberta, nós cultuamos, nós celebramos, louvamos. Tem sido sempre uma experiência muito boa e muito única. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para toda a família te receber no culto de sábado agora. 7 horas. Às 7 Aí horas, você já vai no 19 horas. horas. Também não é 7 da manhã, ok? Aí você E já vai vai ter no gás, né? evangelismo às 15 horas. O evangelismo vai ser no sábado, às 15 horas, às 3 horas da tarde, tá, gente? Às 10 da manhã. Não vai ter ninguém Aí já vai aqui. no gás pro culto jovem, depois já no CTM, domingo. Tem muitas, então, ó, você tá muito vendo? bom, Tem muito várias bom. oportunidades pra você ser Intencional. Não foi combinado. Não foi. Meninas, então nós vamos orar para encerrarmos, agradecermos a Deus por esse momento, ok? Eu quero pedir a Gabi para orar para encerrarmos, por favor. Senhor Jesus, obrigada, Paizinho, por mais um dia em tua presença. Pai, toma, Senhor, não só nós que estamos aqui, Pai. Eu quero te entregar, Pai, o pessoal que está em casa, Senhor. Eu não sei de onde eles estão, Pai. Eu não sei o que estão sentindo, mas eu espero que eles tenham recebido, Pai, cada palavra, Senhor. Para que eles venham, Pai, praticar, Senhor. Não porque a gente aqui está falando, porque a gente está na live e a gente tem propriedade, mas tudo que o Senhor, tudo que a gente falou aqui, Pai, antes de estar dando flechada, talvez, neles, o Senhor deu na gente. Porque eu sei que o Senhor faz tudo nos mínimos detalhes. Eu sei que o Senhor tocou a gente para que eles pudessem ser tocados, Pai. Então, para que eles possam praticar a Tua palavra, Senhor, possam praticar, Senhor, exatamente isso que a gente falou. Exatamente ser intencional, Pai, em atitude, não só na igreja, Senhor, não só na Tua casa, Pai, mas onde eles estiverem, Senhor, em casa mesmo, Pai, eles possam ser intencional na família dele, Pai, um colega do trabalho, um colega da escola, e em nome de Jesus, Pai, para que eles nunca possam perder a essência que é da comunhão, de servir na Tua casa, da redenção. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as nossas vidas, a vida deles, e que possamos estar alegres, Senhor, cada dia mais em Tua presença. Amém. Amém. Um beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Beijo. Fiquem com Deus.